Viu como as pessoas andam assustadas? A gente também tem medos, né? Quando eu era criança, eu tinha medo do escuro, medo do dentista, medo de fantasma. O capítulo 14 de Mateus é conhecido como o capítulo do medo, onde fantasma aparece, cabeça fora do corpo e comida aparecendo sobrenaturalmente. Mas esses medos, é claro que eles estão aí na Bíblia, não para te assustar, mas para te trazer mais confiança no Senhor. O primeiro fantasma que encontro nesse capítulo é a cena de Herodes, quando ele escuta falar de Jesus, dos sinais que Jesus operava. Ele diz: só pode ser João Batista, ele ressuscitou dos mortos. Porque João Batista confrontava Herodes dos seus pecados, ele possuiu a mulher do seu próprio irmão, e quando a filha dela, Herodias, dançou na frente dele, disse: qualquer coisa que você me pedir eu vou te dar. E aí a mãe dela a orienta que ela peça a cabeça de João Batista num prato, uma cabeça fora do corpo aparecendo. João Batista confrontava Herodes e seus pecados, Herodes até ouvia, mas não dava atenção devida. O primeiro fantasma desses medos que encontro nesse capítulo 14 são os fantasmas dos nossos pecados. Eles assustam aqueles que não querem abandonar os seus pecados. Não deixe esse fantasma te assustar. Abandone hoje os seus pecados. Jesus é suficiente para perdoar os seus pecados. O próximo fantasma que encontro nesse capítulo é a cena onde Jesus está no deserto com os seus discípulos. Tem uma multidão ali, Jesus manda eles alimentarem as multidões. Ele diz: Senhor, como nós vamos alimentar essa multidão? A gente não tem aqui senão poucos pães e peixes. E não seria necessário ter muito dinheiro para alimentar essa multidão. Jesus, dá você mesmo de comer, dá-lhes vocês mesmos de comer. E os discípulos não veem condição disso. Então Jesus pede que os 12 distribuam o pouco que eles tinham para alimentar as multidões. O texto diz que eles ainda recolhem 12 cestos cheios de alimento com o que sobrou. O próximo fantasma que assusta nesse capítulo é o fantasma dos recursos. O fantasma dos recursos assustará aqueles que não entenderam que Deus é o Deus da providência. Jesus de fato estava no deserto. O lugar não tinha padarias para comprar, supermercados para comprar comida para aquelas pessoas, mas a diferença era que Jesus estava no deserto. Me lembra do texto do salmista Davi, que diz: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum. Por quê? Porque tu estás comigo. Jesus estava no deserto. Ele é o Deus provedor. O fantasma dos recursos assustará quem não viu ainda Deus como Deus provedor, que pensa que as coisas vêm das suas próprias mãos. Se o Senhor mandar para a chuva, acabou o sustento. O próximo fantasma que encontro nesse texto é o fantasma da falta de fé. Jesus está andando sobre as águas e os discípulos, quando vê aquela cena, gritam: é um fantasma! E Jesus diz: calma, sou eu. Então Pedro falou: se é o Senhor, manda ir ter com o Senhor. Pedro anda sobre as águas, mas ele se assusta quando olha de um lado e de outro e verifica a força do mar, e ele começa a afundar e grita: socorro, Senhor, salve-me. O texto diz que imediatamente o Senhor o socorre e diz: homem de pequena fé, por que duvidaste? O outro fantasma que encontro nesse capítulo é o fantasma da falta de fé, que assusta aqueles que não entenderam que Deus continua com a história do mundo em suas mãos. Ele é soberano sobre a história. Nada foge do seu controle, nem as forças da natureza. Ele tem tudo em suas mãos. Portanto, não deixe o fantasma dos seus pecados lhe assustar. Não deixe o fantasma dos recursos te assustar. E não deixe o fantasma da falta de fé diante do Deus soberano te assustar. Busque o Senhor, Ele pode te fortalecer. O capítulo 14 de Mateus mostra quem Deus é, o que Ele faz, e mostra a nossa completa dependência nele. Eu desejo que nesse tempo de medo o seu coração se encha da confiança e da fé que vem por meio de Jesus. Deus abençoe você ricamente.